Olá, uma boa tarde para você que a partir de agora acompanha conosco, não é? Mais uma edição do Painel Regional. Você sabe, segunda a sexta-feira você acompanha a gente, uma edição ao vivo às 1h30 da tarde. E também de segunda a sexta uma reprise, às 8 da noite, 20 horas. Nos finais de semana nós temos um encontro aos sábados, às 15 horas, às 3 da tarde, não é? Portanto, e um outro aos domingos, às 8 horas da noite, ou melhor, aos domingos às 5 horas da tarde, 17 horas, né? Portanto, de segunda a segunda, você tem uma edição importante do Painel Regional, com personalidades da região e o debate, o aprofundamento dos temas, dos assuntos que estão na pauta aqui da região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. Nessa edição, importante espaço para a gente falar, debater, discutir técnicas, né, para concursos são muitos e os interessados são muitos, técnicas para vestibular, né, já viramos essa página, mas meados de 2015 teremos novamente, no final do ano, outra vez, né, e você vai poder se preparar aí com uma técnica e com técnicas que a gente vai debater e discutir ao longo do painel regional. Começando aqui pela minha esquerda, minha ala esquerda, né, a gente com prazer recebe aqui Eduardo Filetti, médico, veterinário, antenado com as questões da cidade e da região. Recebe também o companheiro advogado e nosso comentarista habitual, Sidney Costa. E aqui à direita, a delegada Marta Virgini, né, delegada da Delegacia do Porto de Santos, Delegacia Portuária, e que nos dá o prazer e a satisfação de participar conosco, que vai ela realmente dar aí dicas interessantes e importantes sobre tudo isso que eu comentei. Quem está conosco também, como sempre, não é? É a nossa Ione Furukawa, companheira jornalista, sempre atenta às suas participações pelas redes sociais, pelo telefone. Hoje não é possível essa interação, o programa está gravado, mas a Ione vai trazer para você, claro, algumas coisas importantes produzidas para a equipe do painel regional. Eu aproveito para cumprimentar aqui o Eduardo Filetti. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Filetti? Tudo bem, é um prazer estar novamente no programa com a Marta. Mandar um abraço para o Caetano, a Ione e o Sidney. Hoje eu estou aqui com a gravata que eu ganhei de Natal aqui do meu amigo Sidney, né? Então eu estava com uma preta e com essa. Falei, o dia que o Sidney vier aqui no programa eu vou estrear a gravata. Muito obrigado, viu, Sidney? Que isso, Filetti. Sidney Costa presenteou a todos. A gravata minha já foi estreada semana passada. A todos não foi possível. É que você é todo dia aqui, né, Budurão? As gravatas foram escolhidas a dedo aí, enfim, tem uma particularidade, né? Mas eu fiz uma checagem depois de 1 ano e 4 meses de programa, o Boturão, e o Filetti foi a companhia que mais esteve presente comigo. Tirando o Boturão, né? Ele, inclusive, foi o primeiro a receber a gravata, porque ele não tinha jeito. Mas foram 12 programas. 13 com esse então ou 14? 13, não, já tivemos mais 2. Mais 2. Acho que estamos para 15 programas, Filetti. Tá certo. Por isso que eu sou seu fã. Mas, independente disso, eu queria acusar a presença de um companheiro aqui no estúdio, está assistindo o programa, e ele fez questão de vir conhecer o estúdio, tinha essa curiosidade que inclusive é frequente na rua quando nos para. E o Bilo é o taxista que me socorre, viu? Vem me buscar longe, traz para cá, e no caminho, ele sempre contando uma aventura que ele se envolveu para ajudar as trigêmeas netas dele, que tinha dificuldade na escola. E ele conseguiu pegar regras da língua portuguesa e transformar em música. Ele é músico, fez isso, e de boca em boca essa sabedoria popular, Boturão, está hoje para ser oficializado um workshop na cidade de Cubatão, em que ele irá treinar professores do ensino fundamental com essas músicas que ele criou para ensinar essas regras mais difíceis da língua. Da língua portuguesa? Da língua portuguesa. É crase, coletivos, enfim. Ele tem 286 músicas para ensinar essas regras mais difíceis. E uma dessas músicas, eu assisti uma apresentação dele, ele te ensina com uma música a acentuar 1,5 milhão de palavras. É algo muito curioso. E ele vai fazer esse workshop lá na cidade de Cubatão nos dias 17, 18 e 19 de março para os professores do ensino fundamental. Ele começou como meu taxista e hoje eu sou aluno desse homem, rapaz. Porque no caminho eu faço ele cantar as regras para mim. Olha, eu podia gravar isso aí, viu? Fica na responsabilidade do Sidney Costa gravar essa aula para que a gente possa passar alguns trechos aqui, né? Porque realmente é uma técnica que parece bastante saudável e interessante. Doutora Marta Virgini com a gente aqui, além de delegada, não é, da Delegacia Portuária aqui de Santos, professora também, não é, e uma série de outras coisas aí que a Marta faz aqui e que tem muita ligação com a educação também. Tudo bem, prazer recebê-la. O prazer é sempre meu. Olá a todos da bancada.
ao nosso telespectador. E hoje vai ser muito especial a nossa conversa, porque além das atividades que eu exerço como policial, como professora, eu sou teacher coach. Então eu faço um trabalho, tenho um blog, um site, um curso específico para ajudar as pessoas a aprenderem melhor para passar no concurso público. Pode ser também para a OAB, para qualquer outra carreira. Então eu adoro esse assunto, tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser excelente. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E quem participa sempre conosco, eu já anunciei, é o Ione Furukawa, com tudo aquilo que é produzido pela equipe aqui do Painel Regional. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, Marta, especial para vocês de casa que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito produtivo, até porque ensinar e aprender nunca é demais, né? Sem dúvida nenhuma, nunca é demais, e a Marta é uma especialista, né, nessa técnica e nessa arte aí. Como teacher coach, que você relembrou agora, não é? Que é uma das suas especialidades aí, dos cursos que você fez. E por que fez, né? Por que você partiu para essa coisa do coach aí que está realmente crescendo, né? Na verdade, na minha vida acadêmica, o que eu percebia? Muitos alunos do direito cursavam os 5 anos da faculdade e, ao final, não logravam êxito no exame da OAB, que é um exame essencial para que ele exerça uma carreira jurídica posteriormente. Então, usando de algumas ferramentas que eu tinha, de um domínio da matéria que eu sou professora na Academia de Polícia, que é de metodologia da pesquisa, utilizando alguns conhecimentos técnicos de metodologia, eu passava umas dicas para os alunos, para eles estudarem melhor, aprenderem melhor e terem um resultado melhor no seu exame de ordem, da universidade ou concurso público que o seja. E aí senti necessidade de mais ferramenta. E aí eu fui em busca da aprendizagem acelerada, da memorização, da técnica de mapa mental e outras técnicas que melhorassem a habilidade de aprender. Porque às vezes o aluno está muito preocupado, Boturão, com relação ao conteúdo. Então ele estuda, ele assiste aula, videoaula, lê livro, apostila, só que ele não se preocupa com a habilidade de aprender melhor. Então nós vamos conversar sobre isso, a curva do esquecimento. Então, normalmente, o nosso cérebro chega a um determinado momento, ele começa a perder a memória de algumas informações, então tem que ter revisão. Existem técnicas e assuntos específicos para ajudar aquela pessoa que está estudando, e estudar não é fácil, é muito mais fácil trabalhar do que estudar. Então, se quem está nos assistindo é um estudante e hoje só estuda, e escuta muito, né, das pessoas, não, você não trabalha, você só estuda, e na verdade a rotina de um estudo sério e comprometido não é moleza, não é fácil. Então aprender as melhores técnicas, inclusive que a do nosso convidado, que aprender por música é excelente, é uma forma de usar o lúdico, de usar outros sistemas que nós temos de aprendizagem, então é muito importante. Então foi a partir daí, a partir de buscar ferramentas para ajudar o meu aluno, que eu entrei nesse universo do Teacher Coach. E hoje sou apaixonada por essa atividade e desenvolvo de algumas formas. Agora, estudar corretamente, aprender, né, e saber aplicar isso no trabalho de uma maneira bem objetiva, vamos dizer assim, né? Facilita bastante a caminhada, né, Marta? Sim, normalmente o que acontece com alguns alunos? Eles ficam escravos do professor. Então, se não tem um bom professor, eu não sou bom nessa matéria. Ah, eu não gosto daquela disciplina, meu professor é muito ruim. E nós não podemos ser escravos de nada e nem de ninguém. Então, desenvolver a capacidade de aprender sozinho. Por quê? Eu sempre brinco com os meus alunos no direito. No 6º ano, o professor já não está mais com você. No 6º ano, você... já era o direito. Já era, você tem que aprender. E ainda mais na faculdade. Isso, a faculdade de Direito são 5 anos. No 6º, você está sozinho e independente. E a legislação muda com muita frequência, no Brasil em especial. Então, ele tem que aprender a ser independente e estudar o direito e desempenhar o seu trabalho sozinho. Só que, às vezes, ele fica refém do professor. Então, é isso que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma, quebrar um pouco essa ideia fixa de que o professor tem que te ensinar. Na verdade, o professor tem que te inspirar a você aprender e buscar o teu conhecimento. É uma frase interessante, não? O Firetti, que é um estudioso da medicina veterinária, né? Tem uma série de títulos aí, e não são de graça, evidentemente, e participa aí também com o nosso tema, a nossa pauta aqui do programa, né, Firetti? Tema bastante interessante, né? Quer dizer, o professor tem que inspirar. Gostei da frase da Marta. Inspirar. Eu acho interessante, eu ministro aula aqui também num curso que eu tenho lá na minha clínica com o meu irmão, de auxiliar de enfermagem, né? E eu fiz 4 pós-graduações e um mestrado. Então, nos meus 27 anos de formado, 13 ou 14 eu passei também estudando, além de trabalhando, né? E com o tempo, você desenvolve uma série de atalhos de aprendizado, né? Então, eu vou passar um meu, né? E queria saber se é válido, se não é válido e tal. Geralmente, eu tinha mais um cansaço físico, né? Trabalhar, correr de manhã na praia, trabalhava e tinha matéria da pós-graduação, do mestrado para estudar, né? Então, de repente, o que eu fazia? Eu estudava,
Na época eu corria a minha maratona, então eu estudava, fazia um resumo, né? Lia, primeiro eu entendia, depois eu fazia um resumo do que eu achava importante. E depois eu ia correr 10 horas da noite, 11 horas, e na minha corrida eu fazia minhas orações e já ia pegando aquele resumo e passando todo ele na minha cabeça, mentalizando tudo aquilo, tal. E às vezes eu esquecia alguma coisa, e ela dava uma reestudada nisso. Foi o método que eu consegui auxiliar, ganhar tempo. Então às vezes eu corri 1 hora e meia. Você criou isso da sua própria cabeça ou alguém Não, porque quando eu fiz vestibular, eu fazia colégio e cursinho. Então, pô, às vezes você chegava colégio de manhã, cursinho à tarde, tal, aí fazia judô, tal. E às vezes eu tinha cansaço físico, não mental, porque com 17 anos o chip é novo, né? Então o que eu fazia? Eu estudava, depois dava uma deitadinha, e na minha deitada para, vamos supor, descansar a carcaça, Boturão, eu ficava mentalizando o que eu tinha estudado. Então eu achei nisso. Então é uma coisa que eu acho importante. Às vezes até eu tenho alguma coisa que eu tenho que preparar uma aula, tudo, aí eu vou, às vezes dou uma corrida e fico pensando até o tempo no como é que eu vou falar, como é que eu vou abordar, tal. Esse é um tipo de estudo? Qual é que seria esse tipo de estudo? Perfeito, perfeito. Sabe por quê? O que acontece? Alguns alunos, eles falam para mim, professora, eu estudei 6 horas e fui muito mal na prova. Falei, como é que você estudou? Aí eu li. Opa, ler não é sinônimo de estudar. E aluno se choca com isso. Na verdade, a leitura é o primeiro processo do aprendizado. Então, qual é o processo que fica mais largado pelo aluno? A segunda parte, que é o processamento dessa informação no cérebro. Aquele momento em que tudo que a gente aprende, as conexões neurais serão realizadas, aquela informação vai passar da memória curta para longo prazo. E aí, na corrida, na cama, aonde for que você fizer, não importa, desde que você consiga mentalizar, entender esse conteúdo. E é aí que a gente aprende. Não é só na leitura, a leitura é um ato passivo. Nós estamos só lendo e retendo informação. Quando a gente assiste uma aula, é totalmente passivo. O importante é aquela atitude ativa do aluno, em pensar o conteúdo, em fazer o seu esquema, o seu resumo, em raciocinar, em fazer ensaio mental com essa informação. Então aí é excelente, é uma forma muito boa de estudar. Por isso teve bom resultado. Eu nunca tinha, é uma coisa interessante, porque também nunca prestei concurso, né? Tipo, eu saquei só na universidade e tal, então talvez eu nunca precisei de um estudo assim que tivesse que dar um resultado na hora, tirando provas, né? Provas você já mexe com isso, está no ramo, então fica um pouco até mais fácil, porque você já vai na aula, você já vai aprendendo o que você gosta. Mas é uma coisa interessante, eu nunca tinha abordado com ninguém esse assunto, mas eu achei que era um método de estudo bom. Ou seja, e você confirmou, eu fico contente, né, de ter desenvolvido assim, sozinho, uma técnica de estudo, que isso aí... São 3 fases do aprendizado, que a gente chama leitura. De input. Input é quando a gente pega a informação do meio, que pode ser pela leitura, pela aula, pelo filme, por onde for, é o input, é colocar, é termo de computador mesmo, né? Quem é ligado à parte de informática vai entender isso. O input, você inserir a informação no seu cérebro, é a primeira fase. Que aí a gente tem que aprender como fazê-la melhor e como fazer com a melhor linguagem para você. Mas seria o quê? A leitura? Parte de leitura? Pode ser leitura, pode ser assistir aula, pode ser... Tá. Ler em voz alta. Isso, ler em voz alta. É a primeira parte onde você tem contato com a informação, onde, por exemplo, essa informação que está no papel vem para o meu cérebro. Então, é o input de informação. Segunda fase é o processamento dela. É eu pensar, raciocinar, como é que eu respondo essa pergunta? Como é que eu coloco isso num contexto prático? E aí, raciocinar, o que isso tem em relação com aquele outro assunto que eu estudei? Isso é a introdução? É um assunto mais profundo? Esse é o segundo momento, é o processamento dessa informação, que muitos alunos esquecem de fazê-lo. Apenas acham que a leitura por si só é suficiente. Por isso que lá na frente, na hora da prova, na verdade, no terceiro momento de aprendizagem, que é quando a informação sai do cérebro e vai para o papel, ou vai para a prova, ou vai para o discurso, ou vai para a aula, é o momento que você vai tirar da cabeça e colocá-la onde é preciso, que se eu não fiz um primeiro momento adequado, se eu não fiz um segundo momento adequado, eu vou ter dificuldade de acessar essa informação e trazer e responder de forma correta. Então, é isso que todo mundo que for estudar tem que prestar atenção. Como você está adquirindo essa informação? É da melhor forma para você? De repente, eu sou mais visual, então a leitura para mim é importante, a imagem, o colorido. De repente, eu posso ser mais auditivo, de repente, um audiobook, um audiolivro. De repente, eu sou... Enfim, N situações, não vou me estender. Como é que eu estou adquirindo essa informação? Como é que eu estou processando? É o segundo momento. E terceiro, eu consigo tirar da cabeça e responder como é preciso na prova? Essa é a terceira parte que as pessoas também não treinam às vezes. Muito bem. Pois não, meu caro Sidney?
Olha, eu tenho que parabenizar algo que eu já venho repetindo algumas vezes nos programas que faço com o Filete. É uma inteligência acima da média, que ele tinha um método, e é um método que é aprovado pela nossa professora, que hoje eu estou aqui como aluno também, viu, Boturão? Por quê? Estamos aqui, nós. Pois é, estamos aqui, mas eu fiz o Enem. Viver e aprender. Você Legal, sabe hein? dessa novidade? Eu fiz o Enem deste ano. Eu soube, você me disse. Até para saber se eu estava com saúde para enfrentar a maratona, que é esse tipo de sabatina criada pelo governo federal, que tem 3 fases. Uma é o aluno de maior pontuação vai para as universidades federais e públicas. O aluno de mediana pontuação, ele consegue pelo ProUni vaga nas universidades. E os demais ficam num sistema integrado de seleção, que é o SISU. Eu estudei tudo isso daí para saber como é que funcionava. Eu não tenho chance em nenhuma das 3, porque eu já sou formado. Mas eu fui para lá. Fez um teste, né? Fui para lá para ver como é que eu estava, minha saúde física, se eu podia voltar para a sala de aula, que eu estou com muita vontade de voltar para a academia. Não sei nem em que área. Talvez veterinária, de tanto que o Filete me convenceu como é bom trabalhar para bicho. E eu estou cansado de trabalhar para gente, no bom sentido, de tudo isso. Sem preconceito nenhum. Porque os bichos parecem que são infinitamente mais gratos que o ser humano. E quem sabe eu vou fazer vestibular para veterinária, viu? Tá certo, vamos trabalhar. Filete, quem sabe? E quero estar muito ativo, que eu acho que é isso que está me dando um rejuvenescimento, pelo menos interior, na alma, porque o corpo eu sei de algumas coisas que não posso relatar aqui, que estou cuidando com a maior atenção, com a maior atenção, vigilante atenção. Não deixa cair a peteca. Mas fisicamente, eu estou com alguns cuidados, que é esse mais do interior, da alma. E eu pude perceber que, se é para a gente confessar algumas coisas, eu tinha como método, professora Virginia, colocar cartazes. Eu tinha muita dificuldade de concentração. O que eu fazia? Os assuntos mais difíceis de concentração, eu escrevia eles em letras garrafais, com aquelas canetas piloto, não sei se existe hoje, em cartazes, e espalhava pelo meu quarto, de maneira que as paredes não via nem mais a cor. Era só cartazes. Agora mesmo para o Enem eu repeti e deitava, esperando o sono, que, nossa, tem uma história com isso, eu brigo muito para chegar ao sono. Mas esses cartazes me auxiliavam muito, e quando eu vi, eu já tinha caído no sono. E no outro dia, isso era muito vivo na minha mente, e é um processo que, quando eu tenho alguma chamada para um desafio muito grande, ou recentemente a gente foi representar o Puma lá na Câmara de Itanhaém e falar sobre ações sustentáveis, algo muito técnico. Eu fiz isso daí, cheguei lá, as pessoas pensavam que eu era gênio, assim que nem você fala. Mas mal sabem eles que daí 24 horas tudo aquilo estaria dissipado. Eu só tive chance, por causa da ajuda desses caras. Isso também ajuda no processo de ensino? O melhor método de aprendizagem é aquele que funciona para você. Legal. Então, qual é a proposta? É mostrar alguns para o estudante, para que ele perceba, dentre todas as opções, qual que lhe apetece, qual que surte mais resultado para ele. Então, o cartaz, a figura, Dr. Sidney, provavelmente, o senhor é uma pessoa bem visual. Então, ajuda, é a isca mental para lembrar da informação, que é a figura, é a imagem. Então, existe a possibilidade de fazer a anotação através do mapa mental, dos esquemas, dos cartazes, é bem válido. E também foi bom porque a estudante levava uma namorada lá, via o quarto todo cheio de cartazes, esse cara é louco. Já não tinha nem uma namorada. Eu nunca namorei. Então, ele não tem namorada, ele nunca tinha mais tempo para estudar. Eu casei todas as vezes. Já vou revelar para todos os telespectadores. Quem tem dúvida sobre a minha personalidade é assim. Eu sou eu tenho 60 anos. Quando eu casei a primeira vez, eu tinha 19 anos, no ano de 74, 1974. Naquela época, se você vacilasse com a filha dos outros, você ia resolver isso na delegacia, meu caro. Não tinha moleza. Quem lembra daquela época sabe. Então, eu sou doutrinado nesse tempo. Eu casei logo aos 19 anos. Tive a beleza da minha filha, que hoje está vivendo... com 19 anos, Sidney? 19 anos. Pô, também chegava lá com o quarto cheio de coisa, cheio de coisa. Tá vivendo nos Estados Unidos. Lá, a mulher falou, esse cara é doido. Tá vivendo nos Estados Unidos. Separamos 8 anos depois, já casei em seguida. Que, aliás, o homem não perde tempo. Se ele já está vacilando no casamento, ele já fica de olho, ele já emenda em outro. Todos os meus casamentos... Só agora, na velhice, que eu estou no meio do caminho, rapaz. O destino foi ingrato comigo. Porque a última separação, vai ser difícil eu reorganizar um lar, porque só se for para morrer por um amor. Eu não posso imaginar morrer por um amor, hein? Daqui a pouco, daqui a pouco muito não ouvir aí o Silvio Santos
faz o casamento aí para o teu casamento. Casamento. Ó. Meninas, quem estiver interessado num cara bacana, advogado, tem o Sidney Costa aqui, está desimpedido. De 40 anos, por favor, Vamos até tomar 52 fôlego anos. para o intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho. Lembrando sempre que a cidade de Santos tem uma novidade que é aqui na região metropolitana, que é o primeiro táxi acessível, já circulando desde o último dia 8 do mês de dezembro, né? O veículo que presta serviço especializado no transporte de cadeirantes a pessoas com mobilidade reduzida e idosos também. É uma minivan Spin com piso rebaixado para permitir ao cadeirante acesso a esse veículo pela parte traseira a partir de uma nova rampa com ângulo adequado para a rolagem da cadeira de rodas que suporta até 250 quilos. Detalhe interessante, não há tarifa diferenciada para esse serviço. Vamos para o break, já a gente volta. Muito bem, a gente volta. Este é o segundo bloco do nosso painel regional. Aqui à minha esquerda, com prazer, a gente conversando com o médico veterinário, Eduardo Filetti, com o nosso comentarista e advogado Sidney Costa, e ao meu lado direito, a bancada feminina desta edição, a doutora Marta Vergini e ainda a Ione Furucó. Programa gravado nesta edição, mas você com certeza está acompanhando aí uma discussão, um debate interessante, uma série de informações importantes para você que vai querer prestar algum tipo de concurso, vestibular, enfim, estudar de maneira geral, estudar da melhor maneira possível, né? E aprender aquilo e entender aquilo que você está estudando, né? Que é o caminho mais prático e a Marta, com tudo que ela já passou, tudo que ela já viveu, com os títulos que ela tem, a Teacher Coach, como ela se apresentou aqui na abertura do programa, e é verdade, ela tem também o curso de coach, tem muitas informações, tem várias técnicas aí a sugerir, né? Bom, concurso hoje virou moda, né, Marta? As pessoas estão aí com uma série de dificuldades, os concursos públicos vêm sendo aí grandes atrativos. Só que a disputa é cada vez mais acirrada, né? Cada vez mais gente busca esse tipo de caminho aí, porque em alguns deles são bons salários, né? Outros nem tanto, mas existe uma série de garantias, né? E como é que faz para enfrentar aí essas dificuldades todas, essas disputas todas, essa multidão de gente que vai disputar aí com o cidadão que está interessado nisso? Verdade, Portudão. Hoje são 13 milhões de brasileiros se preparando para concurso público. 13, muita gente. 13. É uma estimativa 13 milhões. de 13 milhões de brasileiros se preparando para concurso público. Então, realmente, passar no concurso público hoje não é brincadeira, é coisa para profissional. Porque a demanda é alta. Existem concursos com 1.000 candidatos por vaga, então é bem comum esse percentual, até maior. Então, realmente, quem pretende 1.000 passar, candidatos por vaga, olha, é muita coisa. Então, quem pretende passar e ter um cargo público, eu acho que antes da gente conversar sobre como é o caminho do estudo, é importante que o nosso telespectador se atente a um detalhe. É um projeto de médio a longo prazo, então precisa ter ânimo e pique para dar continuidade e estar pronto e ter conhecimento suficiente para ter condições e capacidade de ser aprovado. Então, antes disso, é importante escolher aquela carreira, aquele cargo público, aquele concurso que vai trazer satisfação pessoal ou profissional. Muitas pessoas que querem um concurso público querem pela estabilidade, querem pelo salário, querem pela facilidade, que acreditam que vão trabalhar pouco e vai ter um bom retorno financeiro. Só que esquece que isso é uma nota promissória de 30 anos. Então, imagine você passar no concurso, onde a carreira não te agrada, onde o trabalho é muito chato para você, só porque você, em tese, vai ter um salário que hoje, para a sua realidade atual, é um bom valor. Só que quando você passar e começar a trabalhar, isso já vai ser o seu normal. E aí a pessoa fica infeliz, fica triste. Nós temos uma estimativa muito alta de que 82% da população da população não está satisfeita com o trabalho que exerce. E, por sua vez, tem uma outra pesquisa que é 80 e tantos % também de pessoas que não estão satisfeitas com a prestação do serviço público que é realizado no Brasil. Opa. Eu queria, então, aproveitar esse gancho. Realmente tem muita gente que não está satisfeita com o trabalho que exerce, com a vida que está levando, não é, com o emprego em que está atuando, enfim, né, salarialmente, principalmente, normalmente o problema é o salário, né? A pessoa vislumbra aí num concurso público a possibilidade de uma melhora de vida, evidentemente, né? E como é que faz, né, a pessoa quer prestar o concurso público, precisa desse concurso público, mas não pode parar de trabalhar. Tá. E aí?
realmente, o Dr. Filete já tinha adiantado... O dia tem 24 horas só. Pois é. Condicionamento, e condicionamento é físico, é condicionamento de estudo também. Então, uma dica principal que eu falo para quem quer estudar e também trabalha é organizar a sua agenda e observar o que dali você pode tirar momentaneamente, não é para sempre. O concurseiro sabe que essa vida louca de estudo e trabalho não é para sempre, é só por um período até lograr êxito na aprovação. Então, separar blocos fixos de tempo na sua agenda, na sua rotina. Eu não tenho muito tempo. Muitos alunos falam para mim, professora, eu não tenho tanto tempo assim para conseguir estudar, porque eu trabalho 8 horas, eu faço um outro curso. Enfim, que seja 1 hora por dia, meia hora, que comece com meia e que aos poucos vai aumentando, mas é melhor que seja sempre do que só, eu só estudo de sábado 6 horas. Não é suficiente, porque o processo de memorização, de introspecção dessa informação e depois, aquele processo de colocar a informação, processar e tirar, uma vez por semana é muito pouco. Então, que seja menos tempo, mas sempre, do que muito tempo num dia só. Então, a palavra-chave é organização e olhar na sua agenda o que você pode abrir mão e trocar esse período. Eu gosto de passear no shopping todo sábado à tarde. Então vou passear menos no shopping e vou usar esse tempo para estudar. Eu gosto de jogar futebol, não abro mão do meu futebol, não abro mão da cerveja com os meus amigos, não abro mão de passear com a namorada. Então vai ficar difícil trabalhar e ter todos esses lazeres e também estudar. Então, alguns lazeres será preciso sim abrir mão momentaneamente para incluir o estudo na sua rotina. Então, condicione-se, porque a prova, Boturão, normalmente leva de 4 a 5 horas uma prova. E a pessoa não está acostumada a ficar sentada respondendo uma prova. Então, tem muitos alunos, muitos candidatos que desistem da prova por cansaço físico. Então, manter a atividade física, como o Dr. Filete tinha dito, que era importante correr, é legal, realmente, é importante. É o tipo de atividade que não deve abrir mão. Mas não dá para você manter o futebol, a corrida de manhã, o judô, o karatê. Então, uma atividade para você descarregar e você recuperar a sua energia é válido, mas não dá para manter todas. Então, essa opção e organização na sua agenda é um único jeito. Ione, pois não, Ione? Quais são as curiosidades aí com relação a esses temas? Ione deve ter uma série de coisas girando aí nas ideias, né? Exatamente. Professora, tem uma dúvida que ainda passa muito pela minha cabeça e eu acredito que muita gente deve ter essa dúvida também. Na hora de começar a estudar, tem N matérias, N assuntos. Por onde começar? Como que eu escolho? Vou começar por aqui, vou começar por lá? É a área que eu mais gosto? Vou começar por aqui? Ou pela que eu menos tenho... Como que organiza isso? Voltando naquela outra pergunta, na opção, na escolha do seu concurso, definida a carreira que o trabalho vai te trazer satisfação pessoal e profissional, escolhido esse concurso, um primeiro passo, busque o edital anterior desse concurso público. Ou, se de repente ele já está na praça, como a gente fala, ele já foi lançado. É que quando o concurso já foi lançado, o tempo é bem resumido para logo acontecer a prova. Então, não é o ideal ficar estudando a cada concurso novo que aparece. Escolha aquela carreira que é dos seus sonhos. Escolha aquela carreira que vai te trazer, sim, um valor de salário que te atrai, um horário de trabalho legal, num lugar que você acha interessante trabalhar, mas também satisfação da atividade, para a gente conseguir, sim, prestar um bom serviço, porque funcionário público é servidor público. Qualquer carreira, nós temos que servir o público. Então, a gente só consegue servir bem o público se a gente gostar desse trabalho. Então, definido qual é o seu concurso público, busque o último edital. E, a partir dali, os editais... E olha, eles são construídos em ordem lógica já das disciplinas. Então, uma dica é começar. Dividir o seu edital em dias, né? Normalmente a gente indica 2 disciplinas por dia, é o interessante do estudo. Então, vou usar o da OAB, por exemplo, né? Então, cai direito penal, processo civil, administrativo. Então, divida seu dia para o estudo de 2 disciplinas. E a partir daí, então hoje é meu dia de estudar direito penal. Qual é a primeira matéria do meu edital? Com certeza é a introdução aos princípios do direito penal. Os editais normalmente são construídos nessa ordem lógica. Então a ideia é começar a cumprir seu edital mesmo. Estudei o assunto 1, ok, tiquei. Vou para o 2, ok. E ir avançando assim no seu edital. Sempre lembrando, faça a revisão. Sem revisão, não tem aprovação. Porque o aluno tem
o ímpeto de avançar. Estou estudando, já estudei 15 itens no meu edital. Só que quando que ele reviu o primeiro? Nunca. E aí, quando vai cair na prova, ele tem aquela vaga lembrança que ele estudou aquilo um dia, mas não consegue fazer a terceira fase, que é tirar a informação. Por quê? Porque ela não foi bem guardada na cabeça. Perfeito. Filete, pois não? Quer dizer, estudou item 1, 2, 3, aí volta um dia, você faz uma sabatina para você mesmo do item 1, 2, 3. Aí estuda o 4, aí no 4, 5, aí volta no 1, 2, 3, 4, 5. Olha, se a gente tem tempo para essa minúcia, é importante que a cada 2 dias já se faça uma revisão do material passado. Aí muito aluno fala, professora, é inviável, como é que eu vou ficar toda hora revendo? Vai chegar uma hora que eu só vou fazer revisão e não vou ter tempo suficiente para avançar na matéria. Aí tudo depende da forma que você anota o que você estudou. É aí que o mapa mental entra, porque aqui a gente não vai ter tempo aqui de explicar como se faz o mapa mental, mas é uma forma de você fazer uma revisão muito mais rápida. Os cartazes que o doutor tinha dito, então, ali na imagem, quer um exemplo? Uma notícia de jornal. Para você entender o que aconteceu, né? Nós temos jornal aqui, a gente sabe, a gente tem que ler a notícia toda para entender. Quando a gente já olha a foto, em segundos a gente já entende o contexto, já entende o que aconteceu. Então a imagem é muito forte. Então quando a gente desenha, quando a gente cria figuras, quando a gente cria um mapa mental, é muito mais rápido fazer a revisão. Então existe essa possibilidade. Então a cada 2 dias, uma revisão dos 2 dias passados e uma vez por mês, tudo. Aí a informação vai estar sempre fresca na nossa cabeça. Você acha que a pessoa consegue se organizar sozinha para fazer esse tipo, tudo isso? Ou é sempre bom montar um grupo, 2, 3? Grupo de Depende da personalidade de cada um. Depende, porque grupo de estudo o que acontece? Normalmente vira fofoca, vira conversa, vira bate-papo. Sempre tem o cafezinho, um pouquinho. Então, se tem disciplina, se as pessoas têm disciplina suficiente para estudar em grupo, ok, fechado. Se não, às vezes pode mais atrapalhar. Por isso que né, a minha atuação de coaching com relação aos meus coaches, aos meus alunos é importante, e no blog eu faço isso, muitas pessoas entram em contato. Por quê? Porque às vezes falta uma orientação, acha que está fazendo certo e falta um toque, um detalhe que faz a diferença. Então, busque a informação, treine a sua habilidade de aprender, também é importante. Normalmente a gente não se preocupa com isso, né? A gente já quer logo ir para o conteúdo, só que aí às vezes esse conteúdo não fica bem fixado na mente, aí na hora da prova não consegue responder. Aí eu encontro aqueles alunos que fizeram 5 anos de direito, 1, 2, 3, 4 tentativas para o exame da ordem e tem dificuldade, esbarra por uma, esbarra por 2. Poxa, um detalhezinho no estudo, na aprendizagem, com certeza vai fazer a diferença no resultado final. Diga, Filete. Você falou de 4, 5 exames de OAB e tal, né? Mas, veja bem, as pessoas que são vocacionadas é mais fácil, né? Por exemplo, o cara fez direito porque ele quer prestar um concurso público e tal, mas ele não ama aquela ciência jurídica e tal. Porque eu acho que quando você gosta do que você faz, como você falou assim, escolha a carreira que você vai gostar, porque 30 anos aí o cara começa com um salário razoável, mas depois ele se acostuma com aquele salário, vai ter gastos de acordo com aquele salário. Se ele não tiver uma paixão, são 30 anos de como você falou, 82% das pessoas do funcionalismo público já estão meio cansados ou não gostam do que fazem, né? Isso é muito ruim, né? Porque é como um casamento. Acho que para sempre, né? Então é uma coisa meio complexa. Mas você acha que, por exemplo, as pessoas vocacionadas, você como professora, estou falando de uma faculdade, elas aprendem mais fácil, né? Se a pessoa gosta daquilo, se ela procura fazer estágio, se ela do 3º ano já vai correr atrás de um escritório de advocacia, fazer estágio no 1º ano, mesmo que seja para entregar coisa no fórum e tal, a pessoa vai vivenciando aquilo, ela vai crescendo também, né? Verdade, doutor, concordo. Quando há paixão, eu acho assim, a paixão nos torna imbatível. Então, desde que tem paixão, a gente vai e alcança o objetivo. O que acontece muitas vezes é que mesmo apaixonado pelo direito, naquele concurso público em especial, pode ter alguma disciplina que você não é muito feliz com ela, você não gosta muito dela. E aí, qual é a alternativa? Se apaixonar mesmo por aquela que você não gosta. Porque o nosso cérebro, ele quer nos proteger. Então, quando a gente fala para o cérebro, nossa, ai, caramba, até o corpo, né, já muda, né, já cai. Ai, tenho que estudar aquela matéria muito chata. E aí o que acontece? Ele vai te proteger, ele não vai querer guardar aquela informação para você, porque aquilo você já disse para o seu cérebro que é muito chato para você. Então ele vai esquecer. Então quando você vai com uma atitude mais proativa e fala, não, ok, ela não é a que eu mais amo, mas ela é importante para o meu concurso. Você já deu uma conotação e já deu um sentimento positivo para aquele estudo. Então faz a diferença sim. A emoção, ela é essencial para guardar e reter a informação. Então, se você está estudando para concurso público, quando for começar a sua sessão,
lembre do seu sonho, lembre-se da carreira que você vai exercer, do salário que você vai receber, do que for, mas traga essa emoção positiva para o aprendizado. Garanto que vai memorizar muito mais o conteúdo. Essa coisa da emoção, do cérebro proteger aquilo que a gente não gosta muito, esse tipo de coisa que você acaba de dizer, é um aprendizado do coach ou não? Na verdade, também. Na verdade, quando eu fiz a formação em coach, a gente estuda muito a psicologia positiva. Então, traz informação. E na aprendizagem acelerada também, quando a gente aprende como aprender, também fala sobre isso. Quer um exemplo? Quando a gente pergunta assim, lembra de um momento muito importante na sua vida, né? Eu acho que o nosso telespectador tem. Aquele dia que foi mágico, aquele dia que você se sentiu a melhor pessoa do mundo. Garanto que você vai conseguir falar pra mim como é que você estava vestido, o que você sentia, o que as pessoas falavam pra você, qual era a imagem que você via. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Uma. E por que você tem tanta riqueza de detalhe? Porque ela estava carregada de emoção positiva. Estava carregada de emoção boa que te fez tirar uma fotografia naquele momento e consegue me descrever com clareza. Isso também acontece porque é ruim. Então, alguns momentos ruins, algumas tragédias, algumas situações, a gente também, pela carga de emoção, tira uma foto daquele momento. Então, é perceber que isso é real. Quando a gente faz por fazer, faz no automático, sabe aquele comportamento que a gente tem, aquele dia que a gente teve no automático, a gente não armazena, o nosso cérebro deleta. Então, é muito importante trazer, por isso que eu falo que a paixão faz tudo, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela minha carreira policial, por aprender a aprender, passar essa informação para os meus alunos, eles sabem disso, e isso permite que eu fique horas e horas estudando. Então, quem quer estudar, busca essa paixão, vai fazer toda a diferença, porque estudar 2, 3 anos para um concurso público difícil, se não tiver apaixonado, é complicado. Vamos para mais um intervalo e a gente volta já, sempre apaixonados aqui pelo painel regional e pela Marta, não é, que é realmente uma inteligência à nossa disposição aqui, não é muito bom isso. Voltamos já. O Gaetano vai ver isso aí, vai me dar um tiro. Ah, sim, eu acredito, hein? Falando desse jeito até parece que é verdade. Será que eu estou correndo risco, não? Pai, não. Marido é nota 10. Sossegado, né? Sossegado. Nota 10. Não, um fofo. Uma vez ele ligou pro meu irmão colecionava arma. Falou assim, Vou te prender aí. Se quiser falar, eu acho que é uma informação legal. São concursos principais que o pessoal estuda há anos esperando abrir. A BIM, Tribunal de Justiça, Polícia Civil vai abrir mais de 3 mil vagas. Tá falando INSS. aqui. Desculpa aí, só tô avisando. Só a pauta. Vamos lá. De volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. A gente aqui conversando com prazer com o Eduardo Filetti, com o nosso Sidney Costa também. E aqui à direita, o lado feminino aqui do programa, a doutora Marta Vergini, a nossa Ione Furukawa. O tema são as técnicas para estudos, técnicas para disputar e participar de concursos públicos, né, e vestibulares também, com a professora Teacher Coach, como ela se intitulou no começo do programa, né? A Marta, que tem realmente uma profundidade muito grande nesse tipo de assunto. Eu já queria que ela desse algumas dicas nessa área, né? Porque a gente tem alguns concursos, né, que são bastante esperados e muitos disputados. Ela tem uma relação aqui de alguns deles, né, Marta? Tem os tops concursos, onde muitos candidatos estudam anos esperando que esse concurso abra. E, na verdade, 2014 foi um ano mais ou menos, em se tratando de concurso público, por todos os motivos, Copa do Mundo, eleição, então realmente foi um ano fraco de concursos. 2015 está prometendo muito. Hoje nós já temos a previsão de 41 mil vagas de concurso público para 2015. Então, se tem interesse em passar no concurso 41 público, mil vagas, mas com 13 milhões de concorrentes. É verdade. Então, Fica aventureiro não passa em concurso. Sabe aquela história? Vou lá fazer a prova. Quem sabe dou uma sorte e passo? Hoje não dá, hoje não é mais possível. Hoje os índices de acerto, eles são na casa dos 75, 85, alguns concursos até mais alto por cento de acerto. Então, é um índice muito alto. Tem que ser profissional a pessoa mesmo, Tem né? que começar a se profissionalizar no estudo, com certeza. Então, olha, as informações, a perspectiva é ótima. Então, INSS é um concurso que o pessoal se prepara bastante. Receita Federal é um concurso muito concorrido, onde as pessoas ficam 2, 3 anos se preparando. Os Correios também têm previsão de abrir, a Polícia Rodoviária Federal, a ABIN, Tribunal de Justiça, aqui abriu recentemente, mas não aqui para a nossa região, com vagas aqui para o litoral e interior. A perspectiva de 2015 é abrir concurso de escrevente do Tribunal de Justiça para vagas aqui da nossa região, inclusive.
E não tem como não falar da Polícia Civil. Então, a perspectiva é de concursos para mais de 3 mil vagas para a Polícia Civil em quase todas as carreiras. Então, preparem-se, 2015 tem tudo para ser o ano do seu concurso. Muito bem. Sidney Costa, pois não, Pois você pretende algum concurso? Preste atenção Eu aí. estou impactado até agora com o número que veio de concorrentes hoje a disputar vagas na carreira pública, 13 milhões de brasileiros. Porque quando eu era formado, acho que a nossa professora hoje, convidada especial, nem era nascida, o que prova a força dessa inteligência da doutora Marta Virgini, porque em 1986, quando eu me formei, olha, eu vou citar alguns nomes da minha convivência. Paulo Eduardo Costa, advogado e hoje presidente do Golf Clube de São Vicente. Rodrigo Lira, advogado, foi presidente da OAB. Márcio França, é o expoente da minha turma. Vice-governador do Estado. Vice-governador do Estado de São Paulo. Foi justiça, foi vereador, prefeito. A mulher que eu mais fui apaixonado os 5 anos da faculdade, um beijo, Bebel, a Maria Isabel, funcionária pública estadual. Aí vem um amigo meu, só um nome eu tenho de juiz de direito, que é o doutor José Vitor Teixeira de Freitas. Foi da tua turma? Foi da minha turma. Isso quer dizer o quê, Boturão? Naquela época, quando você via salário de delegado, juiz estadual, eu vou citar aqueles que a gente não queria nem passar perto do concurso. Naquela época, delegado, juiz estadual, escrevente de fora, a gente nem queria ver o edital. Carreiras sem nenhum incentivo do poder público, sem recursos, sem até como você trabalhar quando você entrava. Hoje, graças a Deus, por luta de alguns profissionais, são carreiras que estão sendo ambicionadas, principalmente juiz estadual. Mudou o panorama. A pergunta que eu quero fazer para a senhora está dentro dessa reflexão que eu fiz. Há muita mais coisa que se precisa fazer para o serviço público melhorar, entre essas, melhorar o salário, como aconteceu com algumas carreiras, principalmente a sua, de delegada. Precisa mais investimento do poder público para se tornar mais atraente ou já chegamos num ponto bastante atraente? Olha, realmente, salário a gente sempre briga, né? Então é que comparado, na minha carreira especial, comparado à carreira de delegado de polícia de São Paulo, com o ônus, né, com o trabalho que é São Paulo, comparado aos outros estados, nós somos o que pior ganha no país. Então, comparado a isso, realmente precisa de um ajuste, realmente precisa de uma intervenção do Estado. Mas eu sou muito sincera, todo mundo que entrou na carreira, que exerce, sabia do salário, porque no edital consta quanto você vai ganhar. Claro. Então, eu não acho que o salário seja um motivo para uma má prestação de um serviço público. Entendi. Ninguém foi obrigado, eu sempre brinco. Realmente, eu gostaria de ganhar mais? Gostaria de ganhar mais. Eu adequo o meu orçamento com as minhas aulas, com a vida universitária, que é o que a lei me faculta e me possibilita? Verdade, faço esse ajuste sim, para ter um padrão de vida que eu gostaria. Mas não é por causa disso que a gente tem que prestar um mau serviço ou tem que achar que essa carreira não é atrativa. Porque eu amo o que eu faço, a atividade. E acredito que, com o tempo, a gente vai ter um melhor ressarcimento financeiro pelo trabalho. Então, e há carreiras e há cargos que ganham muito bem, com salários de 20 mil reais, e que nós temos notícias de corrupção, nós temos notícias de um mau serviço. Então, eu acho que antes disso tem que ter o envolvimento da pessoa. E tudo volta naquele papo da paixão. Se eu gosto daquilo, né? O Dr. Filete é conhecido na cidade pela paixão, pelo serviço, né? O bom serviço que presta. Minha cachorrinha foi tratada lá. Cachorrinha cliente dele, a minha também. Não é? Então, metade da cidade eu acho que trata lá e sabe desse amor aos bichos. Então, isso faz a diferença na qualidade do serviço que faz. Então, eu acho que o envolvimento. Se a pessoa tem interesse em entrar no serviço público, sabe que é difícil, não é a magia que se prega, tem horário, tem muita demanda, tem muito trabalho, poucos funcionários. Isso eu posso dizer do Judiciário, Ministério Público. Eu tenho colegas na Receita, colegas em outras instituições, sofrem com déficit de funcionário. Então, é trabalhoso sim. Então, o envolvimento da pessoa, eu acho que faz a diferença muito mais do que o valor do contra-cheque, do valor do olerite. Muito bem. Ione, pois não? Professora, existem alunos seus, pessoas que recorrem a medicamentos, né, para passar em concurso, às vezes para calmante, para memória. Isso funciona mesmo? É indicado? Explica um pouquinho pra gente. E, inclusive, para parar a madrugada, né? Isso, também, para se manter ligado à madrugada. Isso é um pouco mais perigoso. Tem um remédio, eu não vou nem falar o nome para não dar ideia, porque de repente alguém, então eu vou comprar, não vou dar nem ideia, mas existe um medicamento específico que as pessoas tomam para não dormir, para ficar mais dispostas, para ficarem acordadas. Não é aconselhado.
não é aconselhado, porque, na verdade, o condicionamento é o tempo. Ninguém começa a correr, Ione, vou virar atleta, vou correr, eu corro 10 quilômetros no primeiro dia. Ninguém faz isso. Começa com alguns métodos, depois poucos quilômetros, e quem sabe um dia chegar nos 10 quilômetros, na meia maratona, na maratona. Não é? Ninguém corre de uma hora para outra. Estudar também. Então, vou estudar para concurso. E o que o estudante faz? Fica 8 horas direto estudando. Sabe quando ele volta? Nunca mais. Porque ele está com dor no corpo, ele está cansado, ele está estressado, é muito chato, então ele não volta. Então, tudo é condicionamento. Então, é muito melhor, ao invés de tomar o remédio e ficar ligadão lá, é muito melhor você, aos poucos, ir aumentando a sua jornada de estudo, aprendendo com calma, fazendo outras provas, testando se o que você está estudando está tendo efeito, busca provas antigas, faz simulados, é muito melhor do que tomar remédio. Nenhum remédio é indicado, então? Não, assim, se a pessoa eu estou com uma indisposição, vou estudar, seu sistema vai brigar. Ou ele vai cuidar da sua dor de barriga, por exemplo, ou vai te dar atenção. Então, de repente, uma enxaqueca louca, de repente, um remédio para dor de cabeça, coisa pontual, por uma indisposição específica. Aí tudo bem, desde que, né, orientada pelo médico, não tem problema. Agora, remédio específico para aumentar a memória é tudo bobagem, é tudo lenda, é tudo boato, não cai nessa fria. Muito bem. E você, Filete? Tomou algum remédio uma vez para poder? Não precisou, Não, né? mas tem muitos alunos que pedem, né, como o veterinário dá receita, querem ir lá tomar remédio para atenção, tal. Falar, isso é remédio para atenção, é boa alimentação e dormir, né? Porque também não adianta a pessoa estudar 8 horas por dia, dormindo 4, que vai ter um efeito rebote lá na frente, a pessoa vai ter um problema sério e vai ter, né? Então não adianta. Então, eu acho que é boa alimentação, sono, diminuir o estresse e também ter lazer, né? Sim, porque você sim. não, se você pega uma pessoa que está trabalhando muito, mesmo vocacionada, por exemplo, final de ano, professora, por exemplo, final do ano, vamos supor, prova para corrigir, final de matéria para dar, curso, eleições do Santos. Então você fica com 30 horas por dia trabalhando, né? Vamos dizer 20 horas por dia. Isso daí, se você não tiver um pouco de lazer, ou não fizer o que você gosta, acaba você também se estressando e depois você demora para recuperar, né? Então, acho que você, para poder corrigir bem uma prova, ter um bom humor para dar uma aula, atender bem seu cliente, relacionar bem com a sua família, você precisa de um pouquinho de lazer, não precisa ser um lazer o dia inteiro, mas um cinema uma vez por semana, sair com os amigos, tal, com o pessoal, Tudo eu acho que é tudo importante. Fazer o planejamento. Também não adianta você ficar 8 horas em casa estudando, mas 4 de cursinho, dormindo 2 horas por dia, 3 horas, que no final tudo isso vai ter um peso lá na frente, não vai? Claro, é um projeto de médio a longo prazo. Então, a gente não pode ser radical de forma alguma. É o bom senso. Então, ter um pouco de tempo para o lazer, um pouco de tempo para o exercício físico, que é super importante, e muito tempo para o seu sono. A memória de médio para longo prazo, o seu cérebro vai guardar a informação na hora do sono. A gente acha que aprende na hora que está lendo. Não, o sono é o que faz o processamento da informação no cérebro. É ali que ele vai descartar o que é bobagem e vai guardar o que é importante. Então, o sono é essencial. Se ilude aquele estudante que acha que dormir 2, 3 horas por noite é suficiente, porque ele está estudando ávido, varando a madrugada. Não vai durar muito. O nosso corpo precisa do tempo. Então, sim, o sono, a atividade física, tudo isso dosado. Por isso que o planejamento é a salvação. Onde lá eu vou colocar na minha planilha que eu vou dormir das 11 às 7 da manhã, que eu vou acordar às 7, tomar meu café, vou começar a estudar das 8 às 9, porque depois eu vou para o meu trabalho. Enfim, cada um na sua rotina. Então, ali... e persistir, porque as intercorrências acontecem, os imprevistos acontecem. Então, tem aquele dia que o cachorrinho ficou doente, passou mal, bateu o carro. Então, naquele dia, se você está organizado com planejamento, você já vai ter um tempo para isso. Então, eu tive um problema hoje, não consegui estudar hoje, no meu domingo. Se chover... Domingo que chover. O domingo que chover, eu vou compensar esse estudo. Então, realmente são muitas informações, dá vontade de ficar aqui 5 horas de programa. Então, mas na verdade, existe, com a organização, com a estratégia certa, tudo se resolve. É verdade, e tem que ter estratégia, né? Agora, os concursos públicos, né, o Sidney se diz impactado aí com os 13 milhões aí de pessoas que se preparando para eles, acabam, de alguma maneira, ficando até mais concorridos propriamente que os vestibulares, né? Sim, sim, sim. A técnica de aprender correto também serve para quem vai prestar um vestibular muito concorrido, como as universidades federais, estaduais. Então, realmente é um índice bem alto. Mas é verdade, tem concurso
nossa, que tem concurso que não passa ninguém. Eu não quero desestimular ninguém, mas há concursos na Magistratura do Trabalho, por exemplo, que abriu e fechou o concurso e não passou ninguém, pelo alto grau de dificuldade desse certame. Então, realmente, é bem difícil. Só uma informação rápida, quando eu entrei na Federal do Rio com 17 anos, era vestibular dia sim, dia não. Todo dia eu ia para a praia. Eu fazia vestibular, saía do vestibular para a praia. No outro dia eu descansava, no outro dia a prova. Saía da prova, 1h da tarde, para 5 horas, ia para a praia. Aí ficava o dia todo na praia, dormia, no outro dia eu ficava em casa de molho, no outro dia prova. E foi Deus tudo certo, né? Não, só um detalhe, eu falei que é tudo muito difícil, a gente fala de números altos, mas assim, é possível. Não precisa ser gênio para passar em concurso público. Eu quero deixar isso bem claro, eu sei que o nosso programa está caminhando para o fim, para ninguém imaginar que, então isso não é para mim. Não, de forma alguma. Se você tiver a persistência, a técnica certa, e assim, foge de gente que baixo astral, assim, que fala que é tudo vaga comprada, tem que ter padrinho. Para. Hoje tudo é público, hoje está tudo na internet, hoje as provas são públicas. Então, não entra na onda de quem fala que quer te desanimar porque ele quer que você saia do páreo para ele entrar na disputa. Então, fique só perto de pessoas de alto astral que te ajudem a estudar. E é bem possível. Para ser funcionário público, não precisa ser gênio. Perfeito. Aí o recado importante, a dica importante da Marta Vergini, a quem a gente agradece muito pela participação e conta com ela durante o ano de 2015 todo aí como nossa comentarista aqui também, com participações efetivas no painel. Obrigado, viu, Marta? Imagina, o prazer é todo meu. Estou à disposição em 2015 e, se for possível, se nosso telespectador tiver alguma dúvida ainda, euestudocerto.com.br é o site que eu administro. Tem espaço para dúvida, eu respondo pessoalmente. Então, vamos estudar certo esse ano de 2015, que com certeza a sua vaga está garantida. Obrigado, Marta Vergini, ao Filete, ao nosso Sidney também pelas participações sempre importantes. Obrigado ao nosso Ione. O programa fica por aqui. Você sabe que nós estamos ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise do painel 8 da noite, também de segunda a sexta. Finais de semana, um encontro aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado, hein?